Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra do Centro Espírita Irmã Sheila. Muito agradecida pelo convite. Antes de iniciarmos, vamos fazer a nossa prece. Então, pedimos aos benfeitores espirituais do Centro Espírita Irmã Sheila, a Jesus, nosso Mestre querido, que possa nos envolver nosso lar, nossa família, para que possamos nos conectar com esses amigos de luz, que eles possam nos visitar, nos ajudar, nos envolver com muita paz, com muita luz. E assim, Jesus, damos por iniciada a nossa palestra de hoje, com a proteção do alto e com a sustentação desses amigos, em especial da Irmã Sheila. Que assim seja, graças a Deus. Então, nosso capítulo 8, Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, e nós vamos falar sobre pecado por pensamento e adultério. Ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo o que olhar para uma mulher cobiçando-a, já no seu coração, adulterou com ela. Mateus, capítulo 27, Mateus capítulo 5, item 27 e 28. Aqui, a palavra adultério não é somente aquele que nós conhecemos, que a pessoa cometeu uma traição, mas é qualquer adulteração da lei divina. Conforme o livro dos Espíritos, o pensamento é para o espírito, o que a mão é para o corpo. Então, o pensamento, ele tem uma força muito grande. Então, quando nós pensamos algo de negativo, pensando em alguém, por exemplo, odiando alguém, ou pensando em uma pessoa, no caso da traição por pensamento, nós já estamos adulterando a lei. Desejar o mal pelo pensamento. Então, são tantas questões envolvidas nessa questão do pensamento, que é adulterar as leis divinas. Deus cria leis perfeitas que funcionam com precisão para todo o universo. Então, o Evangelho é claro, né? E ele fala o seguinte, esse princípio leva-nos naturalmente à questão, sofre-se as consequências de um mau pensamento que não se efetivou? Temos de fazer aqui uma importante distinção. À medida que a alma, comprometida no mau caminho, avança na vida espiritual, vai se esclarecendo e pouco a pouco se liberta das suas imperfeições, segundo a maior ou menor boa vontade que emprega, em virtude do seu livre-arbítrio. Então, a gente vê aqui uma questão que nós temos o livre-arbítrio, ele nos confere a liberdade de agir, de fazer nossas escolhas. Escolhemos o caminho do bem e o caminho do mal. Escolhemos entrar pela porta estreita, que é o caminho do sacrifício com relação às questões materiais, que nos leva a caminhos equivocados, né, aos prazeres da carne, mas no sentido de abusos. É como aquela parábola do filho pródigo, quando ele pede ao seu pai a sua herança. Pai, me dá a minha herança. E aí o que ele faz? Ele vai para uma terra distante e ele gasta tudo com noitadas, com, enfim, com mulheres, uma série de coisas. E aí ele fica sem dinheiro nenhum. Ele não tem dinheiro nem para sobreviver. Então, ele fica numa situação de penúria e é um lugar onde está passando por um momento difícil. E aí o que ele faz? Ele vai cuidar de porcos. Para os judeus, o porco significava um animal imundo. Por quê? Porque de certo eles perceberam que o porco
ele transmitia muitas doenças, então era considerado uma carne impura. Então tem um significado, uma simbologia nesse cuidar de porcos, né? Porque era um trabalho onde a pessoa iria cuidar de um animal impuro. Então ele se dá conta que ele precisa voltar para a casa do seu pai, pedir perdão e com isso ser servo do seu pai. E quando ele volta, ele se ajoelha aos pés do seu pai e seu pai recebe, né, de braços abertos aquele filho que havia se perdido e retornou para os braços do seu pai. Então nós vemos aí a intenção dessa pessoa quando foi para aquela terra distante, já tinha pensamentos totalmente desviados do propósito que o seu pai tinha ensinado. O seu pensamento já estava desviado por questões aí da mundanidade, de se envolver com coisas que são prazerosas ao corpo, mas não prazerosas para a alma. Então a gente vê, ele teve a liberdade de escolher, né? Isso é o livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio você pode decidir entre o bem e o mal. E a liberdade, então, ela te leva, às vezes, pelo mau uso desse livre-arbítrio, a caminhos equivocados. Então, é a mesma coisa o pensamento. Quando eu penso, eu desejo algo, eu estou escolhendo. Muitas vezes a pessoa não tem como colocar aquilo que ela deseja em prática por várias questões sociais, mas o seu pensamento ela deseja. Então, é isso que Jesus quis dizer. E aqui nós temos também outra questão aqui, que é escândalos, cortar a mão. E aqui Jesus diz o seguinte: o que escandalizar, porém, a um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma mó de atafona e a lançasse ao fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que sucedam escândalos. Mas ai daquele homem, porque venha o escândalo. Ora, se a tua mão ou teu pé te escandaliza, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor te é entrar na vida manco ou aleijado, do que, tendo 2 mãos, 2 pés, e ser lançado ao fogo eterno. E se teu olho te escandaliza, tira-o e lança-o fora de ti. Melhor te entrar na vida com um só olho, do que, tendo 2, ser lançado no fogo do inferno. Vê, não despreze algum desses pequeninos, porque eu te declaro que os seus anjos no céu incessantemente estão vendo a face do meu Pai, que está nos céus, porque o Filho do Homem veio para salvar o que havia perecido. Então aqui Jesus chama atenção também aquelas pessoas que o seguiam, aquelas pessoas que eram tidas como pecadores. Então, os fariseus muitas vezes criticavam Jesus, porque o seu mestre come com essa gente de má vida, né? Com esses pecadores, com esses samaritanos. Então, Jesus ele fala que, inclusive numa das suas falas, ele fala o seguinte: fariseus hipócritas, vós vos assemelheis a túmulos caiados de branco fora, mas por dentro sois vasos de podridão. As prostitutas, os pecadores, vos precederão no reino dos céus, ou seja, chegarão antes que eles. Então, Jesus ele veio para aqueles que estão doentes, para os pecadores. Nós somos todos os doentes, os pecadores. Então, quando Jesus ele convida, né, para esse evangelho, para o caminho do bem, ele não vai fazer distinção de pessoas. Então, ele fala, né, que não devemos escandalizar, nem desprezar essas pessoas que são tidas, né, por muitos
como párias da sociedade, como se fosse algo impuro, né? Mas são filhos de Deus. Então, quando ele fala aqui, ai do mundo por causa dos escândalos, a gente entende isso muito bem, porque se seu olho é motivo de escândalo, a sua mão, não é que a gente vai arrancar o olho, cortar a mão, mas isso tem uma simbologia, que é explicado através da reencarnação. Então, se numa vida meu olho foi motivo de escândalo, a minha mão, nessa vida, eu fazendo uma programação reencarnatória, ou mesmo por uma expiação, uma reencarnação compulsória, eu vou, às vezes, trazer uma dificuldade física por conta dos meus desvios. Então, se a pessoa usou a mão para matar, para assaltar, matar, como a gente vê muito hoje, o que pode acontecer? Essa pessoa vir nessa dificuldade, porque é uma dificuldade do seu espírito, ela precisa passar por essa provação. A mesma coisa, os pés, os olhos, enfim. Porque o espírito, quando ele desencarna, ele vê a necessidade que ele precisa para evoluir. Então, se ele, numa encarnação, ele usa essa mão para matar, para roubar, ele vai preferir uma expiação dolorosa para que ele possa se libertar dos seus desvios do passado. Então, aqui, Jesus deixa bem claro a questão por que um nasce são, perfeito, outro nasce doente, ou com alguma deficiência no corpo, porque o perispírito ele é o modelo organizador biológico do corpo físico. Então, tudo que nós fazemos com o nosso corpo, nós somatizamos no nosso perispírito. Então, o perispírito ele vai ser o molde do corpo físico. Então, quando vamos reencarnar, nós vamos moldar um novo corpo de acordo com aquilo que nós fizemos com o nosso corpo e com as nossas atitudes. Porque o corpo ele é mero instrumento do espírito. Não é o corpo que se comporta mal, é o espírito que ainda é um espírito ainda muito difícil. Então, o espírito é ele que comanda esse corpo. Então, se ele é uma pessoa que comete o mal, o corpo é apenas o veículo. Então, aqui, quando Jesus fala que é necessário que venha o escândalo para que os homens em expiação na terra se punam a si mesmos pelo contato com seus próprios vícios, dos quais são as primeiras vítimas, e cujos inconvenientes acabam por compreender. Então, o que acontece? Nós estamos aqui na Terra num planeta ainda de provas e expiações, com muitas dificuldades. E nesse planeta de provas e expiações, nós vemos várias coisas acontecendo. Nós temos o Brasil, onde nós temos muita violência, e temos também uma guerra agora. Aliás, sempre teve uma guerrinha aqui, uma guerrinha ali. Então, por que os homens fazem guerra? Por conta do egoísmo, por conta do orgulho. Então, esses são os escândalos do mundo. Então, por que nascemos num planeta assim? Porque no passado, nós também cometemos muitas coisas. E estamos num planeta que precisamos e merecemos. Então, se nós estamos nessa condição, é porque precisamos estar aqui, no meio de pessoas difíceis, de pessoas ainda que cometem violência, mas ao mesmo tempo, os bons, eles precisam também reencarnar junto com essas pessoas, para que essas pessoas possam aprender com os bons. Então, por isso que às vezes no Evangelho diz que às vezes o espírito que ele se desviou muito, ele pode pedir, solicitar e pode ser atendido e reencarnar numa família mais assim evoluída moralmente, para que e essa família concordando, ele pode nascer ali como um meio de aprender. Por isso que às vezes a gente vê uma família totalmente assim funcional, onde todos os membros ali
tem uma harmonia, de repente nasce um ser ali que traz muita dificuldade para esses pais. Expiação para os pais? Pode ser, mas também pode não ser. Pode ser um espírito que traz muitas dificuldades e quer aprender com essas pessoas boas para que ele possa evoluir. Então é concedido, como quando estamos desencarnados, o que vemos a nossa necessidade de evolução, então às vezes é permitido. Então aqui nós temos aqui também a questão se a tua mão te serve de causa de escândalo, quarta, figura enérgica, que seria absurdo tomar ao pé da letra, que significa simplesmente a necessidade de destruirmos em todas as causas de escândalo, ou seja, do mal. É necessário arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Então, qual que é o nosso trabalho de renovação interior e de crescimento? É a evolução espiritual. Então, estamos aqui na Terra para aprender. Por isso que reencarnamos num lar, onde às vezes temos dificuldades, porque estamos reencarnados com afetos e desafetos do passado. E vamos, então, reencarnar com esses desafetos aos quais, no passado, prejudicamos ou nos prejudicaram. E reencarnamos no mesmo lar para aprender a amar, para aprender a perdoar, a se reconciliar. Por isso que às vezes é tão difícil a convivência, mas é uma oportunidade maravilhosa, porque quando estamos desencarnados, o que nós vemos? É a nossa necessidade de evolução. Por isso que temos que combater em nosso coração o nosso orgulho, o nosso egoísmo, as nossas imperfeições, para que possamos ascender espiritualmente. Esse é o objetivo da reencarnação. A nossa verdadeira vida não é no plano físico. Reencarnamos para evoluir. Então, quando desencarnamos, nós fazemos ali uma revisão do que nós fizemos aqui, o que ficou faltando. E muitas vezes nós solicitamos uma nova reencarnação para que possamos ali, nos acertarmos com aquelas pessoas. Então, quando a gente, por exemplo, tem uma mensagem no livro Justiça Divina, que é do Emmanuel, que é do Francisco Cândido Xavier, que essa mensagem tem por título Por Nós Mesmos. Então, o Emmanuel diz que quando chegamos no plano espiritual, nós somos recebidos, quando somos levados para uma colônia, somos recebidos amorosamente. Eles nos tratam muito bem, é muito amor, muita luz, não tem julgamento. Só que nós vamos nos sentindo cada vez mais assim constrangidos, porque sabemos que temos muitas coisas pendentes e suplicamos aos benfeitores espirituais uma nova reencarnação. E essa nova reencarnação é uma maneira, além de seguir em frente a nossa evolução, mas de aplacar a nossa consciência, porque as leis divinas estão escritas na consciência. Então, os nossos desvios morais, nós ali vamos registrando e vamos tendo a necessidade de voltar para acertar esses desvios. Então, a reencarnação é essa oportunidade bendita de evolução e ela explica os mecanismos da justiça divina. Então, muita paz a todos, que Jesus abençoe. Vamos agora, então, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre querido, e aos benfeitores espirituais do Centro Espírita Irmã Sheila, por mais essa oportunidade. Que eles possam nos abençoar, nos iluminar, hoje e sempre. Muito obrigada e graças a Deus.